Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus os abençoe. Hoje estaremos fazendo a leitura e exposição do livro de Gênesis, capítulos 42, 43 e finalizando no capítulo 44. Capítulo 42, amados irmãos, entre os versículos de 1 a 6, Jacó viu o trigo que seus vizinhos haviam comprado no Egito. Por ver que outros encontraram seu sustento, o patriarca foi estimulado a agir. Os demais terão alimento para suas almas, e nós passaremos fome, tendo onde consegui-lo. Após descobrir onde há ajuda, devemos pedir, irmãos, sem demora, sem diminuir o nosso esforço, nem queixar-nos dos gastos, especialmente no que se refere à nossa alma, que é imortal. Existe, irmãos, provisão em Cristo, porém, devemos ir a Ele para pedi-la. Versículos 7 a 20. José foi ríspido com seus irmãos, não por ter o espírito vingativo, mas para levá-los ao arrependimento. Por não ver Benjamim, suspeitou que o haviam eliminado, e deu-lhes ocasião para que falassem de seu pai e de seu irmão. Em sua providência, às vezes Deus parece ser ríspido com aqueles a quem ama, e fala com dureza aqueles para os quais reserva grande misericórdia. José acertou por fim, um deles ficaria, e os demais retornariam e trariam Benjamim. Foi muito animador, irmãos, que José lhes dissera: Eu temo a Deus, como se estivesse dizendo que poderiam estar seguros de que ele não lhes faria mal algum, nem se atreveria, por saber que existe um que é mais elevado do que ele. Podemos, irmãos, esperar um tratamento justo por parte daqueles que temem a Deus. Dos versículos 21 a 24, o trabalho da consciência é relembrar coisas que há muito tempo foram ditas e feitas. Quando a culpa do pecado dos irmãos de José era recente, eles não a levaram em conta e sentaram-se para comer pão. Porém, agora, muito tempo mais tarde, a consciência de cada um os acusa. Somente Rúben pode lembrar-se, como consolo, que fez todo o possível para impedir a maldade. Quando compartilhamos, irmãos, com os demais os seus sofrimentos, será um consolo ter o testemunho de nossas consciências de que não participamos de suas obras más e que, em nossa vez de falar, demos testemunho contra elas. José se retirou para chorar. Mesmo que na sua razão lhe dissesse que ainda deveria comportar-se como estranho por eles não estarem suficientemente humilhados. O afeto natural, contudo, não podia deixar de trabalhar. Versículos 25 a 28. Os irmãos vieram buscar o sustento e conseguiram trigo. Não somente isso, pois cada homem recebeu seu dinheiro de volta. Assim Cristo, como José, concedeu-nos provisões sem dinheiro e sem preço. Os mais pobres são convidados a comprar, porém as consequências culpáveis são propensas a tomar um mau sentido às boas providências e dar uma interpretação de maldade, até mesmo aquilo que é feito em seu favor. No versículo 29 a 38. Nesta passagem, irmãos, temos o relato que os filhos de Jacó deram a seu pai. Este fato perturbador ao bom homem, e todos se assustaram até com as bolsas contendo o dinheiro que José devolveu bondosamente a seu pai. Jacó, irmãos, atribuiu a culpa a seus filhos. Conhecendo-os, temeu que tivessem provocado os egípcios e que tivessem trazido o dinheiro na mala de volta para casa.
Jacó desconfiava simplesmente de seus filhos, e lembrando que nunca mais viu José desde que estivera com eles. É muito mal para uma família quando os filhos se comportam de uma tal maneira que os seus pais não sabem se podem confiar neles. Jacó, irmãos, dá como perdidos José e Simeão. Vê Benjamim em perigo e conclui que todas essas coisas estão contrárias a ele. Entretanto, todas essas coisas estavam a seu favor, trabalhando juntas para o seu bem e para o bem de toda a sua família. Às vezes, irmãos, pensamos que algumas coisas estão contra nós, mas na realidade encontram-se a nosso favor. Somos afligidos em nosso corpo, em nosso patrimônio, em nosso nome e em nossos relacionamentos. E pensamos que todas essas coisas estão fora, estão contra nós, quando na realidade trabalham em nós para que tenhamos um peso de glória. Capítulo 43. Dos versos 1 a 14, Jacó insiste com seus filhos para que viajem ao Egito e comprem um pouco de comida. Agora, em tempo de escassez, um pouco deve ser muito. Judá insiste para que Benjamim vá com eles. Não é descanso para os filhos aconselhar humildemente os pais, e quando estiverem em necessidade, argumentar com eles. Jacó, irmãos, enxergou a necessidade do caso e rendeu-se. A sua prudência e justiça observam-se em três fatos. Primeiro, ele devolveu o dinheiro que havia encontrado na bolsa. A honestidade nos obriga a devolver não somente o que chega a nós, por nossa própria falta, mas também o que nos chega pelo erro de nosso próximo, ainda que o tenhamos obtido por descuido, e se o retivermos quando descobrirmos o fato, estamos e então retemeremos enganosamente. Versículo 43, no terceiro ponto. Ele enviou um presente daquilo que a terra permitia, composto por artigos que eram escassos da região, como o bálsamo e o mal, além de outros. A providência divina dispensa suas dúvidas a todos nós por igual. Porém, o mel e as especiarias nunca satisfizeram a carência de pão e trigo. A fome era aguda em Canaã, porém, irmãos, havia bálsamo, mirra e outras coisas valiosas. Podemos, irmãos, viver bem com uma comida simples. Temos, graças a Deus, porque o mais necessário e útil, né, na verdade, em geral, é o mais barato e abundante. Versículo 15 a 25. Os filhos de Jacó desceram ao Egito pela segunda vez, para comprar trigo. Se alguma vez já compreendemos o que significa ter fome da palavra, não lhe pensaremos que é demais empreender uma viagem tão distante espiritualmente, assim como eles fizeram por causa do alimento material. O mordomo de José tinha ordens de seu senhor para levá-los à sua casa. Até isso os assustou. Os que são culpáveis pensam a pior sobre todas as coisas. Porém, o mordomo os animou. Por suas palavras, nos parece que o seu bom senhor o levara ao conhecimento do Deus verdadeiro, o Deus dos hebreus. Os servos religiosos devem aproveitar todas as ocasiões para falar com a reverência e seriedade a respeito de Deus e de sua providência. No versículo de 26 a 34, observe, irmãos, o grande respeito que os irmãos de José tiveram para com ele. Assim cumpriram-se integralmente os sonhos de José. Este mostrou-lhe grande bondade. Tratou-os com nobreza, porém
Observe aqui a distância que diz que bem cedo existiu entre eles judeus e gentios. No dia da fome, é suficiente receber alguma comida. Porém, eles foram recebidos com festa. Agora haviam terminado os seus clãs e temores, e comeram o seu pão com gozo, reconhecendo que estavam em boa posição perante o Senhor da terra. Se Deus aceitar as nossas obras, nosso presente, teremos razões para nos regozijarmos. José, irmãos, mostrou um afeto especial por Benjamim, possivelmente para ver se os seus irmãos teriam inveja dele. Devemos ter como regra estar contentes com o que temos e não nos agravarmos pelo que o nosso próximo possui. Assim, Jesus mostra cada vez mais aqueles a quem ele ama que precisam dele. Amém? Capítulo 44, entre os versículos 1 a 17. José pôs à prova o que os seus irmãos sentiam por Benjamim e tivessem inveja e ódio do outro filho de Raquel, como lhe odiaram. E se tivessem a mesma falta de sentimentos para com seu pai Jacó, como antes, o demonstrariam agora. Os servos de José encontraram o copo de prata em poder de Benjamim e usaram isto como pretexto para tomá-lo como escravo. Porém, não podemos julgar os homens agora pelo que foram no passado, nem tampouco pode-se prever o que ainda farão pelo que fizeram anteriormente. O mordomo, irmãos, acusou-os de ingratidão, de, de pagarem mal por bem, de serem nécios por levarem um copo de uso diário, do qual rapidamente teria dado falta, e que seria procurado cuidadosamente. Eles então, irmãos, se lançam à misericórdia de José e reconhecem a justiça de Deus, pensando talvez no dano que dantes causaram a José, pelo qual pensaram que Deus o castigava naquele momento. Mesmo em aflições, nas quais cremos que os homens nos causam danos, né? Devemos aceitar que Deus é justo e descobre os nossos pecados. Inclusive, amados irmãos, no Antigo Testamento, os egípcios antigos, ainda mais os persas, praticavam um modo de adivinhação com taças, pequenas peças de ouro ou prata, junto com pedras preciosas, marcadas com figuras e sinais estranhos, eram jogadas no vaso. Depois disso, certos encantamentos foram pronunciados e o demônio maligno foi invocado. O último deveria então dar a resposta, seja por palavras inteligíveis ou apontando para alguns dos caracteres nas pedras preciosas, ou de alguma outra maneira mais misteriosa. Às vezes a taça era enchida com água pura, sobre a qual o sol podia brincar, e as figuras que foram assim formadas, ou que em uma imaginação viva imaginou ter visto, foram interpretadas como o presságio desejado. Um método de tomar augúrios ainda empregado no Egito e na Núbia. As taças eram geralmente de forma esférica e com esta razão, bem como porque se acreditava que eles ensinavam aos homens todas as coisas naturais e muitas coisas sobrenaturais, eles eram chamados de globos celestes. E finalizando, irmãos, a leitura de hoje, entre os versos 18 a 34, se fosse José completamente alheio à sua família, como supunha Judá, não teria feito os seus fortes raciocínios a respeito dele. Porém, Jacó e Benjamim não precisavam de um intercessor perante José, porque eles os amava. A fiel adesão de Judá a Benjamim, agora durante a sua angústia, foi recompensada muito tempo depois, quando a tribo de Benjamim ficou com Judá e as outras tribos lhe abandonaram.
Jesus, de quem José é um antítipo, humilha-se e prova ser parte de seu povo, mesmo após ter saboreado um pouco de sua amorosa bondade. Cristo faz com que o seu povo lembre-se dos pecados cometidos, para que possamos exercitar e mostrarmos arrependimento e sentir o quanto é devedor a sua misericórdia. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Gênesis, capítulos 42, 43 e finalizando no capítulo 44. Amém? Desejo a todos os irmãos um excelente dia, uma excelente meditação das Escrituras Sagradas por intermédio deste livro maravilhoso que é o livro de Salmos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura deste livro. Até amanhã, se Deus assim o permitir. Um forte abraço e fiquem na paz.